Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas. Você já viu o filme, ou os filmes, A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima? Você já viu esse filme? Esses dois filmes? A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima. Na verdade, esses dois filmes, eles foram feitos pelo diretor, o Clint Eastwood. Aqueles que gostam aí de filme de faroeste, foi o ator que fez aquele filme, por um punhado de dólares, um filme lá da década de 50, 60. E o Clint Eastwood, então, ele foi o diretor desses dois filmes. É um filme que retrata a batalha ali que envolveu a ilha de Iwo Jima, uma ilha do Japão. E essa batalha, então, ela aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ali por volta do ano de 1945. E os Estados Unidos, então, eles estavam querendo invadir a ilha, porque a ilha serviria ali para aterrissagens, serviria talvez para futuras instalações de quartéis, alguma coisa assim. E o filme, esses dois filmes, A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima, praticamente eles retratam as mesmas cenas, com os mesmos atores, só que Cartas de Iwo Jima retrata a batalha na perspectiva japonesa, daqueles que estavam defendendo a ilha. E A Conquista da Honra é o mesmo filme, usando os mesmos atores, mas também agora retratando na perspectiva americana. E Clint Eastwood foi muito fiel à história, porque quer você veja o filme na perspectiva americana, ou quer você veja a perspectiva japonesa, a vitória dos Estados Unidos ela é retratada no filme. E os japoneses ali ficam recuados e os Estados Unidos invadem a ilha e perdem essa batalha chamada Batalha de Iwo Jima. Por que eu lembrei exatamente desse filme no capítulo 5? Porque quer olhemos para a perspectiva dos judeus, ou quer olhemos para a perspectiva dos gentios, quando nós olhamos para a lei, nós somos simplesmente derrotados pela lei. E Paulo está irado com esses judaizantes aqui. Quer olhemos para a lei na perspectiva de um gentio, ou quer olhemos para a lei na perspectiva de um judeu, nós somos totalmente derrotados pela lei. E aí eu pergunto, quem poderá nos defender? Com certeza não será o Chapolin Colorado, E aí eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 25. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas
não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor, muito obrigado pelo Teu Evangelho, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque é através do Teu Evangelho, através da Tua Palavra que somos transformados, Pai. É através do Teu Evangelho que podemos andar em novidade de vida todos os dias. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado pela graça, obrigado pela cruz, obrigado pelo Espírito. Ó Deus, nós queremos nos prostrar, nós queremos nos curvar diante do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça com que as obras da carne, Senhor, possam estar minimizadas a partir de hoje, pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor. Eu não quero. Por isso, ó Deus, que eu venha pregar o Teu Evangelho e Teu Evangelho somente, Senhor. Me dá graça para isso, em nome de Jesus. Amém. Como bem disse Renan, no último domingo, nós chegamos na terceira parte da carta de Paulo aos Gálatas. A primeira parte trata sobre o apostolado de Paulo, o verdadeiro evangelho. A segunda parte, ele denuncia os falsos apóstolos, aqueles judaizantes, e também denuncia os seus falsos evangelhos. E nós chegamos agora então na terceira parte da carta aos Gálatas, onde Paulo vai tratar sobre a liberdade cristã. E Paulo aqui ele é muito enfático quanto à liberdade. E ele é muito enfático contra os falsos mestres, os falsos apóstolos. Porque o que Paulo quer apresentar para os Gálatas é a verdadeira liberdade. Mas os falsos mestres, os falsos apóstolos, estavam propagando um falso evangelho. E um falso evangelho propaga uma falsa liberdade. Por isso que Paulo, ele incita os Gálatas a recorrer ao verdadeiro evangelho, porque é somente o verdadeiro evangelho que produz a verdadeira liberdade em Cristo. Por isso que nós temos que caminhar segundo esta ideia de Paulo. Um falso evangelho produz uma falsa liberdade. E para que um maior escravo do que um escravo que pensa que é livre? Acha que é livre, mas não passa de um escravo. Por isso que Paulo está tão irado aqui com esses falsos apóstolos que estavam propagando um falso evangelho e, por consequência, esse falso evangelho estava fazendo com que os Gálatas viessem a ter uma falsa liberdade. Por isso nós precisamos recorrer ao verdadeiro evangelho, porque somente o verdadeiro evangelho possibilita a verdadeira liberdade. Somente o verdadeiro evangelho produz na nossa caminhada cristã a verdadeira liberdade. E a pergunta que nós fazemos para o texto é: de que maneira o evangelho faz isso? De que maneira o evangelho produz na nossa caminhada cristã esta verdadeira liberdade? De três formas. A primeira forma está entre o verso 16 ao verso 18. O evangelho me faz desejar o que eu não desejo. O verdadeiro evangelho me faz desejar o que eu naturalmente não desejo. Segundo o que diz Paulo nesses primeiros versos, nós podemos ter a convicção que dentro de nós há um grande conflito. E que conflito é esse? É um conflito das duas naturezas.
Dentro de mim, dentro de você, há duas naturezas. Há a velha natureza que Paulo chama de carne aqui, e há o espírito. E essas duas naturezas, a nossa carne e o espírito, eles vivem em hostilidade, eles vivem num antagonismo ferrenho, e eles são irreconciliáveis. Um milita contra o outro, de forma que, quando você satisfaz um, você deixa de satisfazer o outro, e quando você satisfaz o outro, você deixa de fazer o outro. E é nesse conflito, é nessa batalha que acontece dentro de nós, que nós podemos ouvir o ecoar da voz do apóstolo: vivam pelo Espírito, vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma vocês vão satisfazer a carne. Eu quero chamar a sua atenção para a falsa liberdade que esses falsos apóstolos estavam propagando. Esses falsos apóstolos, eles vinham com a lei, do qual eles mesmos não estavam conseguindo cumprir. Eles eram muito zelosos para com a lei. Eles vinham com um monte de regras: faça isso, faça aquilo outro, para você ser salvo. Eles estavam preocupados com a salvação da igreja, mas eles estavam preocupados de uma forma carnal. E se preocupar com a salvação de forma carnal é pecado, é blasfêmia, é perdição. É você dizer que a cruz de Cristo não é suficiente, como esses falsos apóstolos estavam propagando aqui. Você precisa ter fé em Jesus, mas também você precisa ser circuncidado na lei de Moisés. E Paulo aqui, ele vem com esse tom imperativo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer a sua carne. E como é que Paulo está chamando a nossa atenção aqui? Eu quero falar um pouco sobre a lei do Senhor. As Escrituras vão dizer que a lei do Senhor é boa, reta e justa. Salmo 19, verso 7 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita. Não há necessidade de acréscimo na lei, porque é a lei do Senhor. Mas diferente da lei, nós somos impuros, nós somos injustos, nós somos depravados. Então a lei que poderia servir de salvação, ela é agora para nós condenação. Não porque existe alguma maldição na lei, existe uma maldição em nós, que somos incapazes de cumprir a lei na sua totalidade. E aí eu quero chamar a sua atenção para duas grandes falácias. A primeira falácia é a falácia da impossibilidade da salvação mediante a lei. Não há homem que consiga cumprir a lei, é impossível. Nós somos incapazes de cumprir todos os requisitos da lei. Nós somos depravados. Paulo vai dizer em Romanos que todos os homens pecaram, todos os homens estão destituídos, separados da glória de Deus. Isaías vai dizer no capítulo 59, no verso 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Paulo vai pintar um quadro totalmente impuro da nossa natureza. Nós temos uma velha natureza, nós temos uma natureza caída, que nos impossibilita de cumprir a lei. E se nós somos incapazes de cumprir a lei, somos também incapazes de sermos salvos mediante a lei.
A segunda falácia que eu quero chamar a sua atenção é a falácia do livre-arbítrio. É a falácia do livre-arbítrio. Paulo, ele é claro como a água cristalina aqui, meu irmão. Os nossos desejos, o meu desejo e o seu desejo é contrário ao desejo do Espírito. Esse conflito que existe dentro de nós é um conflito entre a nossa velha natureza contra os desejos do Espírito, porque os meus desejos e os seus desejos são contrários aos desejos do Espírito. E se os meus desejos naturais, como homem pecador e depravado, é contrário aos desejos do Espírito, eu pergunto para você, como é que fica o livre-arbítrio do homem? Porque se o homem não deseja os desejos do Espírito, ele não é livre para escolher a Deus. Calvino, comentando esse texto, Calvino, que foi possivelmente o maior dos exegetas da Reforma, ele faz uma pergunta retórica: que proveito eu tenho no livre-arbítrio? Eu só vou ter proveito no livre-arbítrio se eu dizer que é bom aquilo que é contrário ao Espírito Santo de Deus, porque os nossos desejos são contrários aos desejos do Espírito. Lutero, em 1525, ele escreveu o que ele considera a sua maior obra, que é A Escravidão da Vontade, que é uma resposta ao Erasmo de Roterdã, e ele fala exatamente o que está acontecendo aqui em Gálatas. E eu quero ler para você o que Lutero fala sobre a falácia do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, se é que ele existe, só poderia ser uma realidade se o homem pudesse ser salvo mediante a observância da lei. Não obstante, Paulo demonstra claramente que somos salvos sem dependermos em absoluto das obras da lei. Não importa o quanto possamos imaginar um suposto livre-arbítrio, capaz de praticar boas obras ou de tornarmos bons cidadãos, Paulo continua asseverando que a justiça dada por Deus é de natureza inteiramente diferente. É impossível que o livre-arbítrio consiga resistir a assaltos de versículos como estes. Assim, com base no testemunho da própria consciência, que o livre-arbítrio não agrada a Deus, apesar de todos os seus esforços e do seu empenho, o livre-arbítrio é culpado do pecado de incredulidade. Portanto, vemos que a doutrina da salvação pela fé é completamente contrária a qualquer ideia de livre-arbítrio. É exatamente o que Paulo fala aqui nesses versos. Porque nós somos incapazes de desejar aquilo que o Espírito Santo deseja, de forma natural, a não ser que haja uma transformação. E essa transformação não é produzida pelo Tiago. Essa produção ela é feita por Cristo, porque somente Cristo cumpriu toda a lei, meu irmão. A mesma lei que eu não consigo cumprir de forma natural, porque eu sou um depravado, porque eu sou um pecador, porque eu sou podre, impuro, injusto. Pela fé, eu posso cumprir a lei, porque eu estou unido a Cristo, que cumpriu toda a lei. Então nem tudo está perdido, porque nós somos agraciados pela cruz de Cristo, nós somos agraciados pelo verdadeiro Evangelho,
que chega até nós não com uma série de requisitos para você ser salvo. Não, ele vem até nós com a mensagem que diz o seguinte: não faça nada, somente creia. Cristo fez tudo por você. É exatamente esse evangelho que Paulo tanto defende aqui. É essa verdadeira liberdade que Paulo tanto defende com unhas e dentes. É impossível sermos salvos mediante a lei. Por isso é o próprio Espírito, é o próprio Evangelho que me faz desejar aquilo que naturalmente eu não desejo. Eu não desejava Deus há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Eu era inimigo de Deus. Até que um dia Ele me encontrou, meu irmão. Subjugou a minha vontade. Me jogou na lona. Me fez prostrar ante os desejos dEle. Será que existe esse conflito ainda dentro de mim como salvo, como crente? É claro que sim. Só que a vitória do Espírito Santo está decretada pelos efeitos da cruz de Cristo. Eu sou incapaz, mas Cristo foi capaz por mim. Eu sou impuro, mas Cristo foi puro por mim. Eu sou pecador, mas Cristo foi santo por mim. Por isso que salvação mediante a lei, mediante a circuncisão é impossível. Porque nós não conseguimos cumprir a lei na sua totalidade. É somente o Evangelho, é somente o verdadeiro Evangelho que me faz desejar aquilo que naturalmente eu não desejo. Eu não desejava Cristo, hoje eu desejo, com todas as minhas forças, porque o Espírito Santo habita em mim. Não há nenhum mérito em Tiago, não há nenhum mérito em você, é o mérito dele, é ele, é ele, é ele, é sempre ele. Respondendo à pergunta, de que forma o Evangelho possibilita a verdadeira liberdade, do verso 19 ao verso 21, o verdadeiro Evangelho mortifica o que naturalmente eu desejo. O verdadeiro Evangelho mortifica o que naturalmente eu desejo. Paulo, ele usou durante 4 vezes a palavra obras, até aqui no capítulo 5, para se referir às obras da lei. Mas agora, ele usa a mesma palavra, ergon, obras no grego, para se referir às obras da carne. E Paulo diz que as obras da carne, elas são manifestas. E as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, pecados de ordem sexual, idolatria e feitiçaria, pecados de ordem religiosa, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, pecados de ordem social, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, pecados de ordem de temperança. Paulo aqui, ele faz uma lista da manifestação das obras da carne. O homem, ele coloca para fora aquilo que ele é. E Paulo, então, ele faz essa lista aqui, um aglomerado de pecados, e o fim dessa lista é um fim trágico, porque Paulo, ele adverte aos Gálatas: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E com que base Paulo pode dizer e argumentar que aqueles que praticam essas coisas
não herdará o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Paulo tem como base aqui o próprio reino de Deus, que é um reino de pureza, que é um reino de santidade, que é um reino de retidão. Então aqueles que estavam querendo salvação mediante a lei, eles estavam colocando para fora todas as suas obras. É como se eles fossem muito zelosos pela lei, mas viviam praticando tais obras. E Paulo chega para a igreja e diz: olha, aquele que pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Existe algo pior do que o auto-engano? Existe algo pior do que a auto-indulgência? Porque eles estavam tentando cumprir a lei e não conseguiam. E pior, colocavam para fora toda sorte de podridão de pecado. E Paulo diz: o reino de Deus não entrará pessoas assim. E eu quero me dirigir aqui para dois grupos de pessoas, talvez que há entre nós. O primeiro grupo é um grupo de legalistas. Se você talvez é um legalista, você vai pensar o seguinte: eu preciso conquistar a Deus, eu preciso ter fé na minha fé, eu preciso conquistar a Deus com ritos, eu preciso conquistar a Deus com isso, com aquilo outro. Você tenta recosturar o véu que a cruz já rasgou, meu irmão. E o Senhor, Ele rejeita os soberbos. Talvez há um segundo grupo entre nós, que é um grupo que alguns chamam de libertinos, que é as pessoas que amam esse tipo de pecado. Amam a pornografia, amam a impureza sexual, amam as heresias, as facções, as dissensões, amam as fofocas. Você não vai entrar no céu desse jeito. Aliás, o céu vai ser um lugar muito chato para você, se você ama esse tipo de pecado. E o que Paulo está combatendo aqui não são pessoas que caem nesses tipos de pecado. Inclusive ele usa a expressão satisfazer a carne. São pessoas que satisfazem os seus desejos. Aquelas pessoas que amam esses tipos de pecado aqui: feitiçaria, idolatria, ira, egoísmo, dissensões, facções, impureza sexual, imoralidade, libertinagem, bebedices, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se você talvez ama esse tipo de pecado aqui, o céu vai ser um lugar muito chato para você, porque esse tipo de coisa não vai entrar lá. E se você ama esses pecados aqui, possivelmente você não é um regenerado. E se você não é um regenerado, você já está condenado por Deus. Mas há uma solução para você, há uma solução para mim: fitar os olhos no Evangelho, olhar para o Evangelho, olhar para aquele que tem graça disponível no seu coração, olhar para aquele que tem mais graça no seu coração do que pecado no meu irmão. Olhe para o Evangelho, resista ao diabo, casse reuniões de oração, gaste tempo com Deus, se utilize dos meios da graça, venha para a igreja, venha para a comunhão, estude a palavra, ore, fuja do pecado. Se você tem pecado de ordem sexual, talvez pornografia, tire o seu computador do seu quarto, coloque na sala, vá cortando essas coisas que vão te empurrando, vão te impelindo para esses pecados. E fite os seus olhos no Evangelho, fite os seus olhos na graça de Cristo. Somente Ele pode salvar a sua vida, a sua alma, meu irmão. Saiba que você não vai conseguir chegar lá
pelos méritos próprios. O homem, de forma natural, é um escravo. E somente o Evangelho nos dá poder para mortificar aquilo que nós desejamos. Harriet Tubman foi uma mulher que sofreu muito no tempo da escravidão americana. Tubman era uma mulher negra que vivia no tempo ali da escravidão americana, e ela apanhou muito dos seus senhores, até que um dia ela fugiu e se refugiou na Filadélfia com outros escravos. E Tubman viveu a parte da sua juventude e a sua vida adulta resgatando, fazendo missões de resgate de outros escravos nas madrugadas. Ela ia com um grupo de pessoas, libertava os escravos dos seus senhores e fugia, se refugiava na Filadélfia. Certa vez foram questioná-la sobre essas missões de resgate, e Tubman então disse: eu libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Saiba que você, fora da graça de Cristo, é um escravo. Tiago, fora da graça de Cristo, é um escravo. E somente quando o Evangelho me resgata, me traz para perto, somente quando o Evangelho brilha na escuridão da minha alma, eu consigo ver, de fato eu sou um escravo, de fato eu preciso de um resgatador, de fato eu preciso de um libertador. E essa libertação está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É Ele, é o Evangelho dele que faz mortificar aquilo que naturalmente eu desejo. Respondendo à pergunta de que forma o Evangelho produz a verdadeira liberdade, o Evangelho frutifica o que o Espírito Santo deseja. O Evangelho frutifica o que o Espírito Santo deseja. Entre o verso 22 ao verso 25, Paulo aqui ele faz uma lista agora de 9 virtudes, que são virtudes do fruto do Espírito Santo. E aí nós temos o amor, o ágape de Deus, a alegria e a paz. Começando aqui o que os teólogos chamam de a tríade paulina: o amor, a alegria e a paz. O ágape, o amor de Deus, que me faz ter alegria por eu ter recebido este amor. Alegria então é o amor que jubila, e por consequência deste amor, dessa alegria, eu tenho paz. O amor que pacifica. E aí nós temos a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, ou a fé, a mansidão, que é um verbo aqui muito precioso, que é substantivo muito precioso, que nos fala sobre aquela ação de domar um cavalo. Aquele cavalo que é selvagem, que outrora era selvagem, mas foi domado pelo seu Senhor. Esse cavalo, então, ele é amansado pelo seu Senhor. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A lei, ela serve para ponderar. A lei, ela serve para restringir. A lei, ela serve para nos condenar. Mas contra essas coisas não há lei. Não há restrições para o amor. Não há moderação para a alegria, para a paz, para a paciência, para a amabilidade.
E eu quero chamar a sua atenção aqui no contraste que Paulo faz entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Obras tem a ver com dedicação, tem a ver com esforço, é algo que nós conseguimos produzir de forma natural, mas o fruto não. O fruto é algo extremamente dos céus, é um milagre. Não há empresa aí que consiga fazer um fruto. Eles conseguem fazer o suco de laranja, eles conseguem fazer todo o maquinário ali para triturar a laranja, conseguem fazer o recipiente onde eles vão colocar o suco, mas eles não conseguem fazer o próprio suco. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir lá na casa de praia do irmão Lelinha, Ponta de Campina, né, Lelinha? Praia de Campina. Muitos coqueiros. Tem uma parte assim que você olha na sua esquerda, muitos coqueiros, você perde a vista. Que coisa maravilhosa. Porque ali só tem areia, é na beira da praia. É um milagre de Deus, meu irmão. Esses frutos do Espírito aqui, é um milagre do Senhor, nós não conseguimos cumprir, por isso que é o fruto do Espírito. Obras da carne, frutos do Espírito. E aí eu chego à conclusão que o crente bíblico é a pessoa mais normal do mundo. Ele é manso, ele é humilde, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem paciência, ele tem amabilidade. E aí Paulo chega dizendo, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Dentro desse conflito entre a nossa velha natureza e o Espírito, às vezes nós queremos voltar ao local da crucificação da nossa carne. E aí nós estamos ali diante da cruz e nós vemos a nossa carne crucificada e nós conseguimos acariciar a nossa carne e nós queremos tirar os pregos, nós queremos tirar a nossa carne da cruz. Mas Paulo vem até nós e ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne de uma vez por todas. Não tente tirar a sua carne da cruz, meu irmão. A vitória já está decretada pelos efeitos da cruz. A vitória do Espírito está decretada pelos efeitos da cruz. Não tente nem pensar na possibilidade de voltar à cena da crucificação e tentar tirar os pregos da cruz. Deixe a sua carne para morrer na cruz de Cristo. Deixe a sua carne morrer na morte de Cristo. E por último, Paulo diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Ele quer pôr à prova a nossa conduta cristã, porque o Evangelho que nos salva também nos traz algumas responsabilidades espirituais e também sociais. Se temos o Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O verbo andar aqui, stoikel, não tem nada a ver com andar de um lado para o outro, não. Stoikel tem a ver com marcha. E uma aplicação para os nossos corações hoje à noite. Viva pelo Espírito e ande pelo Espírito. Marche pelo Espírito. Marche os passos do Espírito Santo de Deus. Somente o verdadeiro Evangelho tem poder para frutificar o que o Espírito Santo deseja para a nossa alma. E nós não vamos conseguir frutificar aquilo que o Espírito Santo deseja desassociado de um verdadeiro Evangelho. Por isso, deposite a sua fé no verdadeiro Evangelho. Vamos orar?
Senhor, nós precisamos depender da Tua graça, Senhor. Nós precisamos depender do Teu Evangelho. Nós precisamos depender de Ti. Nós não vamos conseguir viver pelo Espírito. Nós não vamos conseguir ter a verdadeira liberdade, Senhor, se estamos vivendo um falso Evangelho, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo poder do verdadeiro Evangelho. Esse Evangelho que nos tira, Senhor, da escravidão, da nossa velha natureza, Senhor, que nos faz enxergar a cruz de Cristo e ver na cruz de Cristo algo precioso para nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos da Tua graça. Somente o Teu Evangelho, Senhor, me faz desejar aquilo que eu naturalmente não desejo. Somente o Teu Evangelho me faz mortificar aquilo que eu naturalmente desejo, Senhor. E somente o Teu verdadeiro Evangelho frutifica o que o Teu Espírito Santo deseja: amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, Senhor. Ó Deus, faz isso no meio de nós, Pai, para a glória do Teu precioso Evangelho, Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha nos fazer entender, Pai, que nós precisamos viver pelo Espírito, nós precisamos andar no Espírito, Senhor. Nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito, Senhor, diante do mundo caído, Senhor. Então, faça isso para a glória do Teu precioso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.